Sha autoproclamado bad boy do hip hop, tem enfrentado uma série de rumores e alegações, além de múltiplos processos judiciais. Parece que a reputação de Diddy na indústria foi exposta, trazendo histórias que fazem outras celebridades desacreditados parecerem santos. A única dificuldade ao discutir essas histórias é por onde exatamente começar. Poderíamos voltar aos anos 90, quando Diddy ascendeu no meio de uma guerra do hip hop entre leste e oeste, superando inimigos e amigos, onde poderíamos falar sobre as décadas seguintes, nas quais ele usou o seu poder, influência e riqueza para conseguir o que queria. No entanto, vamos nos concentrar principalmente nas alegações mais recentes, pois, para ser sincero, a questão sobre Diddy mandou matar Tupac já foi feita, respondida e alterada tantas vezes que você provavelmente já ouviu isso. Embora novas evidências tenham sido apresentadas ao tribunal, como uma gravação de um interrogatório policial de um homem de Los Angeles chamado KD, que confirma que Diddy lhe ofereceu $1 milhão pelo assassinato de Tupac. Essa teoria foi discutida extensivamente por várias fontes ao longo de vários anos, mas sem apresentar provas concretas. As pessoas sempre perguntaram qual seria o motivo, por que Diddy desejaria a morte de Tupac, uma vez que isso se torna um fator crucial para o restante do vídeo. Vamos discutir. Sempre houve rumores sobre a atração de Diddy por homens, algo que carrega uma estigma enorme no mundo do hip hop, especialmente para alguém com a reputação de bad boy que Diddy estava cultivando. Como ele poderia ser o bad boy e ter rivalidades com o Coast West, mantendo qualquer credibilidade se fosse um homem homossexual? Essa não é a minha opinião, mas sim como as pessoas pensavam, especialmente nos anos 90. Na época, havia um conflito crescente entre Death Row, no oeste, e a Bad Boy, no leste. Isso poderia ter sido o fim da carreira de Diddy, se tivesse sido revelado. Portanto, com centenas de milhões de dólares em jogo, acabar com essa rivalidade pela morte de Tupac poderia oferecer um motivo bastante tentador, algo que ganharia credibilidade à medida que avançássemos com as mais alegações. Em 16 de novembro de 2023, Cassandra Cass Ventura, cantora do R&B e ex-namorada de Diddy, entrou com uma extensa ação judicial federal contra o poderoso ícone do hip hop. A notícia foi rapidamente divulgada por vários veículos de comunicação, se espalhando como fogo. As alegações eram incrivelmente prejudiciais e a maioria não posso nem mencionar nesse vídeo, então você terá que perdoar pela censura. O fato é que Diddy começou um relacionamento com Cassie quando se conheceram em 2005, quando ela tinha apenas 19 anos e ele 37, o que por si só é estranho para um homem de 37 anos, embora não seja ilegal. É evidente que há uma grande dinâmica de poder em jogo aqui. Um aviso rápido: durante o vídeo você ouvirá descrições de abuso que foram detalhadas em documentos judiciais oficiais. Isso acredito que seja importante mencionar para fins documentais. Pode ser perturbador algumas pessoas ouvirem. Além disso, tudo que eu disser a partir deste ponto é uma alegação conforme os documentos legais mencionados e estou apenas repetindo o que foi afirmado. Portanto, a partir daqui, as alegações não são declarações comprovadas. Durante o relacionamento, segundo Cassie, Diddy demonstrou tendências violentas, fez exigências absurdas e extraordinárias, além de agredi-la. Ele teria abusado dela e a atacado quando ela tentou se separar. Não apenas isso, mas Diddy supostamente a socou, chutou e pisoteou. Forçou a participar de atos sexuais com acompanhantes masculinos enquanto ele se masturbava e gravava as cenas, além de ter a drogado e a outros em festas, entre outras coisas, né? Tem uma história específica que parece plausível, pois envolve outra parte que corroborava com o evento. É que Cassie deixou Diddy brevemente em 2011 e iniciou um relacionamento com o rap Kid Curry. De acordo com os documentos, quando Diddy descobriu esse relacionamento, Cassie confirmou que ele a perseguiu com um saca-rolhas, completamente enfurecido. Cassie disse que conseguiu escapar de volta para a casa de Kid Curry, mas depois foi abordada por um de seus capangas, que a convenceu a falar com ele. Ela afirmou que encontrou com ele e que nesse momento Diddy a agrediu. Nesse ponto, ela decidiu voltar a ficar na casa dos pais. Então, em fevereiro de 2012, o processo judicial alega que Diddy disse a Cassie que ia explodir o carro de Kid Curry. Sim, como um filme de gangster dos anos 50. O processo afirma especialmente que Diddy queria que Kid Curry e seus amigos estivessem em casa quando o carro explodisse, meio que para enviar uma mensagem, para que ele ficasse
ficasse longe de sua namorada. Nessa época, o carro de Kid Cudi de fato explodiu em uma garagem, conforme foi confirmado por um porta-voz de Kid Cudi. O processo continua, em grande detalhe, com muitos outros eventos semelhantes de abuso e de demonstração de poder. A maneira que Diddy é descrito assemelha-se ao de um gangster de um filme, cercado por capangas e protegido por toda imensa riqueza e conexões. Novamente, tudo no processo é uma alegação, e como os processos judiciais costumam acontecer, eles são protocolados e disputados ao longo de vários anos, custando milhões de dólares, antes que a verdade venha à tona e o caso seja resolvido. Quero que você se coloque rapidamente na posição de Diddy. Você vale centenas de milhões de dólares, quase 1 bilhão. Alguém entra com um processo contra você, afirmando publicamente que você é a pior pessoa do mundo, que você agride mulheres e ameaça e controla pessoas ao seu redor. Obviamente, se tudo fosse uma mentira, você provavelmente tentaria combater isso, certo? Porque é isso que uma pessoa inocente faria. Mas o que é estranho é que após 24 horas após a apresentação desse processo, Diddy e Cassie chegaram a um acordo de compensação fora do tribunal, com rumores que foi um pagamento a 8 dígitos para desistir dessa ação. Isso simplesmente não acontece tão rapidamente. Então, o que podemos deduzir dessas ações em um contexto isolado? Eu digo, em um contexto isolado, porque vamos tentar ignorar as décadas de alegações contra Diddy de várias pessoas com um único processo, sem um monte de provas apresentadas. Você poderia dizer que foi um disse-me-disse. Ele pode até ter feito algumas coisas, todas ou nenhuma delas, mas há apenas algumas razões pelas quais você aceitaria um acordo como esse. Pode parecer confuso, mas não é. Vamos seguir a linha de raciocínio. A primeira é que você sabe que fez algumas das coisas alegadas e não quer arriscar que isso seja comprovado no tribunal. A segunda é que você sabe que é culpado e provavelmente vai perder. A terceira é que você não tem os recursos para uma batalha legal, o que sabemos que não é verdade. Vocês estão me entendendo até aqui? Então vamos seguir. Portanto, ele precisa necessariamente ser culpado de tudo isso. O que nunca saberemos, porque não irá a julgamento. Mas não vejo motivo para não lutar contra isso, ao menos que você esteja preocupado com o que pode acontecer, se o fizer. Especialmente porque a aparência de resolver um processo como esse tão rapidamente, com tantas outras alegações pendentes, nunca vai te deixar em uma boa posição. Enquanto que, se você fosse completamente inocente, ganhar no tribunal e provar a todos o que era falso, isso te deixaria em uma ótima situação. Ainda mais no status de Diddy, o bad boy. Claro, assim que o processo foi resolvido, mais mulheres começaram a se manifestar com alegações semelhantes sobre o comportamento de Diddy. 3 processos adicionais foram apresentados em 1º de março de 2024, quando questionados sobre o porquê mulheres estavam se apresentando de repente. A opinião legal é que, uma vez uma vítima vem à tona e compartilha suas histórias, isso dá confiança, credibilidade e força para outras fazerem o mesmo. Agora vamos avançar das alegações e processos de ex-parceiras sexuais, mas não se preocupe. Voltaremos a isso em breve, porque há mais do que apenas esses 4 casos. Em vez disso, vamos examinar a história violenta, negligente e controversa de Diddy, como uma forma de fornecer um contexto sobre sua vida e o tipo de pessoa que ele é, de acordo com evidências de outras situações que ocorreram. Então, vamos começar com 1991, o processo envolvendo sua ex-namorada Cassie, que, é claro, 30 anos depois, não é o único que ele já resolveu em sua vida, nem de perto. De acordo com um artigo de Rolling Stone, publicado por André G., Diddy copromoveu um jogo de basquete de celebridades e um concerto na City College of Nova York, onde 9 pessoas morreram e 29 pessoas ficaram feridas. Houve uma correria que causou um crush na multidão, um evento trágico que foi atribuído a Diddy em um relatório de 67 páginas, chamado Falha de Responsabilidade, publicado pelo escritório do prefeito de Nova York, David Dinkins. Diddy foi forçado a se apresentar em um tribunal e resolveu vários processos ao longo dos anos 90 e até os anos 2000. Enquanto esses processos ainda estavam em andamento, Diddy esteve envolvido em um tiroteio que mudou o mundo do hip hop para sempre. Em 1995, do lado de fora de uma casa noturna em Atlanta, Death Row Records, liderada pelo gangster da costa oeste Knight, estava no local.
assim como Diddy e a equipe da Bad Boy Record. Ao deixar o clube, Jake Robbs, um dos comparsas de Knight, foi baleado múltiplas vezes antes que Diddy e sua equipe fugissem da cena. As duas gravadoras de rap, que operavam mais como gangues de rua na época, já estavam em conflito, mas esse foi o estopim que incendiou toda a indústria. Apenas um ano depois, Tupac foi baleado em Las Vegas, um evento na qual Diddy é acusado de ter fabricado. E apenas um ano após isso, Notorious Big foi assassinado em um ato amplamente considerado como uma retaliação. Mas para Diddy, ele sobreviveu à rivalidade que começou e estava pronto para deixar os anos 90 para trás, emergindo como uma figura poderosa, incrivelmente rica e um magnata da música conectado. Diddy simplesmente não conseguia evitar se envolver em brigas violentas. Em 1998, Diddy ficou enfurecido porque um videoclipe foi enviado para a MTV sem que uma das cenas fosse editada. Ele havia pedido a um dos gerentes que removesse uma parte, mas isso não foi feito. Sua resposta foi invadir o escritório de Steve Stone, que era o gerente responsável pelo lançamento do vídeo, e supostamente agredi-lo. Steve afirmou que sua mandíbula e um braço foram quebrados durante o ataque de Diddy. Diddy comentou sobre isso para a MTV, pedindo desculpas, mas sem entrar em detalhes sobre o que fez com Steve. De alguma forma, apesar de parecer admitir a culpa, Diddy foi condenado a um único dia de aulas de gerenciamentos da raiva. Obviamente, isso não teve muito efeito. Em 2017, o ex-chefe de cozinha de Diddy entrou com um processo contra ele, alegando que ele a fazia servi-lo refeições enquanto estava nua, além de não pagar por uma quantidade significativa de horas extras que ela trabalhou no emprego. Este processo, como você verá, estabelece uma tendência para futuras alegações de comportamento inadequado em relação a mulheres. De acordo com o autor Andrew G. da Rolling Stone, que forneceu uma ótima linha do tempo para algumas alegações mais públicas de Diddy, em 2019, 4 anos antes do processo público de Cassie, outra ex-namorada de Diddy, chamada Dina, também detalhou seus muitos abusos. Ela foi consistente em suas afirmações de que todos ao redor de Diddy sabiam o que ele estava fazendo com essas mulheres, mas não fizeram nada para ajudar ou intervir por medo da reação dele. Isso nos leva de volta ao presente. Se você acompanhar todas essas controvérsias que são publicamente conhecidas e alegadas em tribunal e ignorar os muitos rumores que circulam nos círculos do hip hop, fica claro que há uma fumaça ao redor da vida de Diddy. No entanto, sem provas em tribunal, não podemos realmente saber se há fogo ou não. O que eu posso dizer é que, se você for acusado de um temperamento explosivo, resultando em um surto violento, isso pode ser visto como um caso isolado, ou algo fácil de desmerecer como possíveis caçadores de processos ou mentirosos. Mas estamos falando de mais de 30 anos de um padrão de comportamento com múltiplas vidas perdidas e dezenas de vítimas, algumas alegadas e outras muito reais. Algumas das alegações de Rodney incluem que ele foi forçado a assistir Diddy tomar banho, a conseguir prostitutas para os dois e realizar atos sexuais na frente de Diddy, enquanto às vezes era gravado, além de participar do que ele afirma serem sérias atividades ilegais, entre aspas. Parte dessas atividades é detalhada com capturas de tela e falam sobre festas frequentes na casa de Diddy, onde ele oferecia bebidas com drogas a convidados, incluindo garotas menores de idade. Rodney também afirma que acordou em um estado confuso em uma cama com Diddy e outros 2 acompanhantes, sem saber o que aconteceu na noite anterior. Neste processo, Rodney afirma ter horas de filmagens e gravações de áudio provando que essas alegações são verdadeiras, além de mostrar algumas imagens que alegam ser a festa de Diddy envolvendo garotas menores de idade e trabalhadores sexuais. Por enquanto, essas são algumas das alegações contra Diddy. O que eu acho mais interessante é que os processos começaram a ser arquivados inicialmente em dezembro de 2023. Diddy fez uma declaração pública dizendo: "Deixe-me ser absolutamente claro, eu não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Eu vou lutar pelo meu nome, pela minha família e pela verdade." O que é realmente interessante, porque ele teve a oportunidade de lutar pelo seu nome, pela sua família, pela verdade, quando Cassie apresentou o seu processo. Mas, em vez disso, ele resolveu fora do tribunal em um único dia. Vai ser interessante ver se algum desses casos realmente chega a um tribunal, já que tenho certeza de que haverá algumas evidências e testemunhas muito esclarecedoras apresentadas. Quando algo se torna tão grande nas redes sociais, você pode basicamente garantir que a credibilidade e a reputação da pessoa estão
completamente arruinadas. Ele já estava afastado das posições de liderança, já está sendo alvo de críticas nas redes sociais e é improvável que isso pare a qualquer momento. Mas a pergunta que permanece é: ele fez isso? E veio para o Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace, onde um grande rap americano chamado P.I. Diddy, Didi. É um dos maiores rap americanos que muita gente conhece, mais famoso por lá. Eu estou gravando com o Didi. Aí ele falou: você está gravando com quem? Didi? Não é possível, eu quero ver esse cara, eu quero conhecer. Mas por que você quer conhecer ele? Eu tenho esse nome por causa dele. Olha. Mas como é Vê que a é isso? fotografia. Por quê? Bota no telão. Olha aí. Ele é um dos maiores rap americanos. Gostou desse vídeo? Na sua tela vai estar aparecendo mais 2. Escolha um e continua sua jornada. E meu nome? Um dia você saberá. Você está na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.